Até certo ponto surpreendente. A expectativa era de mais um Flamengo e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, pelo 5º ano consecutivo. São os dois elencos mais renomados, os dois últimos campeões da América. Mas não teve jeito. O Fla-Flu foi antecipado. Cada qual tem o seu motivo para seguir em frente. Há marcas a construir. O Flamengo, por exemplo, pode ser o finalista pelo 6º ano consecutivo e, de quebra, encerrar o domínio tricolor recente. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem aqui que passou. Atual bicampeão, o Fluminense mantém o sonho pelo tri, inédito desde a década de 80. Seria a 5ª final consecutiva de um time que já traçou linhas douradas no livro histórico tricolor. Mas que tem de buscar a superação. A última vitória em um clássico foi justamente na decisão do Carioca de 2023 sobre o Flamengo. Os 11 que a gente perdeu, a minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, para que num próximo acontecimento a gente vença. Porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca, não é verdade? Então, assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas e melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. São 11 clássicos de jejum tricolor, mas a taça do estadual está nas Laranjeiras. A vantagem de resultados iguais na semifinal, porém, é rubro-negra. Tem jeito, gosto e pinta de decisão. Mas em 2024, no Carioca, o Fla-Flu apareceu mais cedo. Vitórias do Flamengo, 5 empates, 3 vitórias do Fluminense, 2. Isso é Fla-Flu em mata-mata de Carioca desde 2020. Portanto, Flamengo com 5 vitórias contra 2 do Fluminense. De gols equilibrado, né? 15 para o rubro-negro, o tricolor com 13. Fernando Campos, esperar o que deste Fla-Flu em semifinal de Carioca? O Fluminense está devendo muito nos clássicos, né? São 11 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, né? Parece até algo engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, é um time que é o atual campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, né? Contra a LDU, o trabalho é um trabalho positivo. Mas acho que o Fluminense não tem tratado, do ponto de vista de postura, os clássicos com uma maior atenção como os rivais estão tratando. Por exemplo, o Flamengo utiliza muito o Campeonato Carioca para montar uma base para voltar a ser um time competitivo. Tive uma organização do time do Tite, o time não sofre gols, o time está produzindo, está crescendo coletivamente. É um time sem a bola que cresceu de uma maneira brutal nessa temporada com o Tite. Então, assim, você está utilizando já o Campeonato Carioca para o restante da temporada. O Vasco é a mesma coisa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu acho que, no momento, o Flamengo é um time mais equilibrado que o Fluminense, apesar do título da Recopa. O Flamengo não está sofrendo gols, como eu falei. Acho que ele encontra um meio-campo muito interessante com o Pulgar e com o De La Cruz, ali como segundo homem, que você tem a capacidade, sem a bola, de marcação, e tem a capacidade para se apresentar, para jogar, para construir o jogo. Pedro muito bem na temporada, você tem uma Arrascaeta também ali, né, sendo extremamente decisivo. Então hoje eu acho que o Flamengo é um time que está rendendo mais. Agora, é um clássico, a gente já sabe o potencial desse time do Fluminense, vai ter que dar uma resposta, vai precisar ser um time mais concentrado. Não foi ontem contra o Botafogo, né? Principalmente no primeiro tempo, assim, um time desconcentrado, parecia que estava em outra rotação, né? Agora é virar a chavinha e pensar no restante da temporada. Acho que o Fluminense, apesar do título da Recopa, ele ainda está muito abaixo do padrão Diniz. Assim, aquele time que tem a posse de bola, mas que tem a jogada que envolve a aproximação, a triangulação. No jogo contra a LDU, venceu muito por conta das modificações do Diniz, que foi muito bem no segundo tempo, com o Douglas Costa, com o Renato Augusto. Muito porque tem um jogador espetacular, que é o Arias, e também porque não desistiu. Essa força mental também de tentar a qualquer custo chegar a uma solução, e aí foi muita bola na área, também muita bola cruzada. Mas acho que é um time que está abaixo ainda do padrão, inclusive na parte física.
até pelo desgaste da última temporada. Tem isso também, né? A gente não conseguiu ver também o Fluminense no fim de semana porque foi um time também muito mesclado. Acho que, desculpa até, Marcelo, porque acho que o Fluminense está vivendo um pouco do que o Flamengo já viveu lá atrás. Fruto de um sucesso de uma temporada anterior, você tem um desgaste, você não teve a preparação da maneira que poderia acontecer, principalmente numa pré-temporada. Já o Flamengo soube utilizar muito bem essa pré-temporada e o time... É verdade. No estágio maior. Olha, as semifinais estão definidas, tá? Os horários. Então tem Fla-Flu no sábado, 9h30 da noite. E aí no domingo tem o Vasco Nova Iguaçu e Vasco às 6h30, tá? Então sábado tem Fla-Flu e no domingo o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco às 6h30 da noite. Andraque Furi. Então são 2 jogos. Fluminense precisando mostrar agora, e a impressão que eu tenho é realmente essa, que agora que o Fluminense vai se concentrar no Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu de começo de temporada e final de temporada também. E agora não tem mais o que fazer, né? Porque para chegar na final tem que vencer, tem que passar. Os números, como disse o Fernando, do Fluminense nos clássicos já há algum tempo decepcionam, né? São números que não são compatíveis com o potencial do time do Fluminense. As coisas que acontecem às vezes no futebol, a gente olha e não entende direito por que o Fluminense não ganha clássicos ou, né, há algum tempo. Mas as últimas 2 apresentações em clássicos eu acho que são diferentes, elas precisam ser olhadas de uma outra maneira, porque elas aconteceram ao redor dos jogos da Recopa. Então, a última vez que houve um Fla-Flu, o Fluminense tinha jogado na quinta-feira de noite no Equador, e agora, o clássico de ontem com o Botafogo, entrou em campo uma equipe que não é o Fluminense mais forte. Por quê? Porque o Fluminense jogou na terça-feira, tudo bem, jogou na mesma cidade e tal, mas é uma outra coisa, existe uma carga da tensão, depois a festa pelo troféu, né? É preciso passar um pouco de tempo para que os jogadores se recuperem. Então eu acho que as semifinais do Campeonato Estadual vão mostrar um Fluminense diferente, um Fluminense mais encorpado, mais inteiro. Não sei se tecnicamente isso vai, né, levar a alguma mudança, porque o confronto com o Flamengo é um confronto com uma equipe que é melhor que o Fluminense hoje. Tecnicamente, o Flamengo é superior ao Fluminense. E a montagem do Flamengo, né, o 2024 do Flamengo até agora, embora o Fluminense tenha sido campeão e a gente não cansou de falar a respeito da importância do troféu, de ganhar a Recopa, como o Fluminense hoje é um clube maior do que era antes de vencer a Recopa contra a LDU, o 2024 do Flamengo é um 2024 mais produtivo do que o Fluminense em termos de montagem e situação de equipe, porque o Tite vem trabalhando desde que o Flamengo estava nos Estados Unidos para dar um time um pouco mais de solidez, montando, né, o Flamengo de trás para frente, como é o seu feitio, obedecendo aos critérios do futebol que ele prefere, e o Flamengo hoje tem mais equilíbrio para jogar do que o Fluminense. Então, para início de conversa, Fla-Flu das semifinais, eu considero o Flamengo favorito. Ainda não tem o André no primeiro jogo, né? Além disso. Mas o Flamengo também era favorito no ano passado. E o Fluminense venceu e venceu brilhantemente. O Fluminense tem todas as condições de não só tornar esses 2 clássicos jogos muito equilibrados, como sair vencedor. Não há nenhuma questão quanto a isso. A gente sempre fala na parte teórica, em relação à sensação que a gente tem dos 2 times. O Flamengo e futebol é isso. Olha para o Flamengo e fala, se esse time não tomar gol, e aí você olha no meio para frente, esse time vai criar. Tem que ser um trabalho muito ruim para a qualidade que esse elenco tem não criar nada durante o jogo. O Flamengo, até nos momentos ruins dele, na temporada passada, por exemplo, era um time que criava. É isso. Mas era um time que corria, a defesa correndo para trás toda hora. Agora a gente vê um Flamengo, fiz até análise sobre isso. Time que se organiza para marcar em cima, time que baixa bloco e não dá espaço. Contra o próprio Fluminense, o Flamengo fez um jogo sem bola. Eu sei que vocês adoram equilíbrio. Equilíbrio, mas o futebol não tem esse negócio de ser ofensivo e defensivo. Você tem que fazer os dois, e isso está interligado. Como você ataca tem a ver com como você defende. Como você defende tem a ver com como você ataca. É um ciclo. Então, eu vejo um rubro-negro experimentando um negócio de ter uma defesa sólida, de ser um time que sem bola vai competir. E eu acho que, mais do que isso, eu vejo jogadores comprando a ideia, porque a gente vê as transições do Flamengo... Jogadores e torcedores, né? Porque tinha sempre essa ressalva, né? Mas o Tite é um cara mais conservador nesse estilo. É um cara que gosta de arrumar a defesa e tal, e de repente não apresentar um futebol tão brilhante, aquela coisa das linhas altas, da Jorge Jesus. O ano passado deixou o Jorge Jesus no passado. Eu acho... E parece que está sendo bem aceito. Eu acho até que mais do que deixar o Jorge Jesus no passado, o ano passado dá
ao técnico que vier uma carta branca para vencer, da maneira que for. Porque acho que assim, nenhum de nós poderia imaginar que o Flamengo não ganhasse nenhum título no ano passado com o elenco que tem, com o potencial que tem. Aí não estou nem falando dos 3 grandes títulos, mas que fosse, né, assim, Supercopa, Recopa, estadual, que foi perdido do jeito que foi. Então, eu acho que, claro que isso também dá a possibilidade de você olhar para o time e falar, não, agora o importante para o Flamengo é ganhar, é ser campeão. Sobre as semifinais, eu acho primeiro muito legal que a gente tenha garantido esse Fla-Flu. Porque é um jogo especial, o Fla-Flu é especial, é o melhor elenco da América Latina contra o campeão sul-americano numa rivalidade estadual, depois de uma final de estadual do ano passado que foi o que foi. São indiscutivelmente hoje os 2 melhores times do Rio de Janeiro. Não quer dizer que quem for para a final vai ser campeão, mas claro que são os 2 melhores times do Rio de Janeiro hoje. Então, a garantia desse jogo, porque o Vasco principalmente, mas também Nova Iguaçu poderia eliminar um ou outro, no caso de outros cruzamentos, isso é muito legal. E acho que tem um aspecto interessante para o Flamengo, o jogo acontecer na semifinal e não na final. Aí é uma questão matemática, é uma questão lógica, não é achismo. Você tem um regulamento no Campeonato Carioca que dá ao detentor da melhor campanha na primeira fase a possibilidade de jogar por 2 resultados inversos, né? Então você ganha por 2-0, perde por 2-0, você está classificado para a decisão. Você tem essa vantagem. E o Flamengo tem essa vantagem contra o Fluminense na semifinal e não teria essa vantagem contra o Fluminense numa eventual e até provável final. Se o Fluminense estivesse numa semifinal, o Flamengo na outra, e os 2 avançassem para a decisão, o Flamengo não teria essa vantagem dos 2 resultados inversos, porque aí o regulamento prevê que se for 2-0 para um e 2-0 para o outro na decisão, você teria que decidir nos pênaltis. Então, no fim, acho que para o Flamengo foi bom, e foi demérito do Fluminense, isso, a derrota para o Botafogo, que causou isso, mas para o Flamengo foi bom ter uma vantagem no confronto contra o Fluminense, que ele não teria num eventual confronto na decisão. Uma curiosidade, o gol que o Flamengo tomou foi com o time reserva, né? Não foi com o time titular. Você imagina alguém jogar 2 partidas contra o Fluminense e não tomar gol? Cara, esse jogo tende a ser muito legal. Muito legal. É interessante. Se a gente pegar o campeonato até agora, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense. O Flamengo terminou em primeiro lugar, o Fluminense terminou em 4º, o Flamengo só levou 1 gol, e mesmo assim era a equipe alternativa, dirigida pelo Mário Jorge. O time do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Aí vão falar, os especialistas no desmerecimento. Cada vez mais essa classe está aumentando, desmerecer os outros e tal. Campeonato Carioca é fraco e tal. Beleza, mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos. Qual campeonato estadual tem 3 clássicos no Brasil? O Paulista e o Carioca. O Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil num todo. Pegando todas as equipes, o Campeonato Paulista é o mais forte, indiscutivelmente. Mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos, 4 grandes e 3 clássicos para um time, né? Porque, na verdade, tem mais clássicos aí. E tem um time que hoje está fazendo bonito aí no cenário do futebol brasileiro, que é o Nova Iguaçu. Tanto é que ficou em 2º lugar na classificação geral e jogará com vantagem contra o Vasco. Então, cara, eu acho que o Flamengo fez até aqui realmente algo extraordinário no campeonato. O Fluminense decepcionou, esperava mais do Fluminense. Mesmo ele tendo se apresentado depois, por causa do Mundial de Clubes, acho que o Fluminense tem elenco e tem time para estar numa posição melhor, tanto é que eu não esperava que fosse dar Fla-Flu numa semifinal. Sinceramente, para mim, Fla-Flu seria uma final do Campeonato Carioca de novo, né? Acho que Flamengo e Fluminense farão uma final antecipada nesta semifinal do Campeonato Carioca. Quem sair desse jogo tem uma chance muito boa de ser o campeão carioca de 2024. Mas tudo isso que eu falei, que o Flamengo está no momento melhor que o Fluminense, embora o Fluminense tenha conquistado a Recopa Sul-Americana, né? Mas o Flamengo hoje parece que é um time que está mais arrumado do que o Fluminense do Diniz. Não vale nada isso, porque é clássico, são 2 jogos, decisão, e aí tudo fica equilibrado. Eu acho o time do Flamengo melhor que o time do Fluminense, acho que o Flamengo tem um grande elenco e o Fluminense melhorou muito o seu elenco também, hein? O
Fluminense hoje tem condição de montar aí 2 equipes competitivas. E isso é raro no futebol brasileiro, não são todos que conseguem. Acho que Flamengo e Fluminense têm essa característica. Embora a média de idade do Fluminense seja elevada, mas é um elenco com várias opções. Então, eu acredito que teremos mais uma vez duelos